Olá, meus amores. Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Eu estou com o livro na página 136 e eu vou falar para vocês sobre os substantivos coletivos. Bom, nós já sabemos que substantivo na língua portuguesa é o nome de todas as coisas que existem. Então, por exemplo, vou começar a ver o que tem aqui perto de mim. Mesa, cadeira, luminária, vaso, toalha, pregador de roupa, flores, enfeite, cortina, janela, xícara, durex, régua, caneta. Tem aqui, ó, um batom, um prendedor de cabelo, um armário. Então, veja, tudo o que existe e tem um nome na língua portuguesa, nós chamamos de substantivo. E depois, dentro da língua portuguesa, tem várias classificações de substantivo, como nós já estudamos. Substantivo próprio, né? Substantivo concreto, substantivo simples e etc. Tem várias classificações aí de substantivo. Hoje nós vamos ver o substantivo coletivo. O que seria isso? Então eu vou ler aqui e vou explicando. Substantivo coletivo. Leia a frase a seguir. Havia um lindo cardume no aquário. Cardume é um conjunto de peixes. Outros exemplos. Alcateia é um conjunto de lobos. Quando eu falo conjunto, quer dizer muitos lobos, muitos peixes, tá? Ninhada é um conjunto de filhotes de animais. Então, pode ser uma ninhada de gato, uma ninhada de cachorro, muitos cachorros, muitos gatinhos. Enxame é um conjunto de abelhas. Boiada é um conjunto de bois, muitos bois num lugar só, tá? Todo substantivo que no singular indica uma coleção ou um conjunto de seres é um substantivo coletivo, tá? Então, o que é singular, para relembrarmos? É quando eu tenho uma coisa. Uma régua está no singular. Se eu tivesse duas réguas, veja que eu já coloquei um S. Então, réguas estava no plural. Então, plural quer dizer muitas coisas. Singular quer dizer uma coisa, tá? Então, todo substantivo que no singular, quando ele está no singular, ele não está no plural, indica uma coleção, um conjunto de seres, é um substantivo coletivo. Então, o substantivo coletivo, ele existe para simplificar o plural ou a contagem de alguma coisa. Então, vamos supor que nós estávamos chegando agora perto de um rio de águas muito limpas, por exemplo. E aí eu vejo aquele montão de peixinhos pequenininhos. Muitos peixes, ou seja, um conjunto de peixes, uma coleção de peixes. Ainda que eu quisesse contar os peixes, eu não conseguiria. Eu tô lá olhando para o rio, até porque também são muitos, é um conjunto, é uma coleção de peixes pequenininhos e eles vão se mexendo, então, né? 1, 2, 5, 10, 40, 50, 60, 1000 peixes. Então, quando eu vejo uma quantidade grande de seres, né, um conjunto, uma coleção de seres, pode ser peixe,
pode ser pássaros, pode ser lobo, e eu não tenho como contar aquilo naquele momento, eu uso o substantivo coletivo, tá? Para o quê? Para dizer que eu tinha inúmeras quantidades de peixe, ou para dizer que eu vi inúmeras quantidades de lobos, de bois, de vacas, de coelhos, tá? Não é só quando eu vejo, porque a gente não tem muita oportunidade de ver uma quantidade grande, né, de seres ao mesmo tempo, mas eu preciso escrever uma redação, escrever uma história, escrever sobre alguma coisa, tá? E eu não tenho a oportunidade de saber a quantidade daquilo. Então, eu uso o substantivo coletivo, né? Então, quando eu falo, eu vi um cardume de peixes, então eu vi uma coleção, eu vi um conjunto, eu vi muitos peixes, eram muitos, não dava para contar. Então, eu uso a palavra cardume. E a partir do momento que na língua portuguesa eu escrevi cardume, então já dá a ideia de muitos. A partir de que na língua portuguesa eu escrevo um enxame de abelhas, então são muitas abelhas, tá? Então o substantivo coletivo ele vem para dar sentido de que aqueles seres que eu estou falando são muitos, são inúmeros, né? Que não dá para contar, então eu uso o substantivo coletivo. Vamos lá. Aqui na página 137 tem alguns, e na internet, no Google, se você colocar substantivo coletivo, vem uma infinidade, tá? Vamos lá, ó. Alcateia de lobos, acho que eu já falei. Arquipélago de ilhas, então várias ilhas no mesmo lugar. Bacia quer dizer de rios. Bando de aves, de pessoas ou de animais, né? Então, quando eu falo assim, havia um bando, então esse bando pode querer dizer muitas aves, muitas pessoas, muitos animais, tá? Boiada, de bois, né? Cacho, de uva ou banana, então muitas bananas, muitas uvas, né? Cáfila de camelos, cardume, já falei, de peixes, constelação de estrelas, né? Por exemplo, estrelas é um exemplo bom. Quando nós estamos lá para o interior de São Paulo ou no Nordeste, lugares onde o céu é mais limpo, com menos poluição, se você olhar o céu à noite, você vê uma infinidade de estrelas, né? Não dá para contar. Então, o que eu falo? Nossa, eu estou vendo uma constelação. Eu não preciso nem falar de estrelas. Constelação já quer dizer de estrelas, tá? Muitas estrelas. Esquadra seria de navios, muitos navios no oceano, né? Esquadrilha de aviões. Exército de soldados, então, exército. Uma coisa mais comum aí, né? Vocês têm oportunidade de ver na televisão. Então, quando eu vejo aquele monte de soldados, aquele monte de pessoas vestidas com as roupas de soldado, então aquele monte de pessoas é um exército. Ou todos os soldados do Brasil é chamado de exército. Todos os soldados dos Estados Unidos é chamado de exército. Ou do substantivo coletivo, manada de elefantes, muitos elefantes num lugar. Matilha de cães. Praga de insetos ou outros causadores de doença. Então veja, né? Agora eu lembrei de uma coisa, não sei se vocês viram na televisão, né? Aquela nuvem de gafanhotos que estava na região do Uruguai, mais ou menos, né? Então se falou assim, nuvem de gafanhotos, tá?
A nuvem é também um substantivo coletivo usado para pássaros e para insetos ou gafanhotos, como eu li aqui. E a praga também, tá? De insetos e outros bichos causadores de doença. Dei uma paradinha aqui que eu dei uma bugada aqui. Isso mesmo. Então, quando eu falo, nossa, eu vi uma nuvem de insetos. Então, aquele monte de insetos juntos, incontáveis, gafanhotos, e outros bichos causadores de doença. Então, para eu usar o substantivo coletivo, agora explicando melhor, para eu usar o substantivo coletivo, para esse monte aí de gafanhotos que passou aí na televisão, né, que estava na região do Uruguai, e depois ele foi se locomovendo, e enfim, mas parece que não vai chegar aqui no Brasil, no sul do Brasil. Então, eu posso usar como substantivo coletivo nuvem de gafanhotos ou praga também, tá? Ramalhete de flores, vara de porcos, muito porcos juntos, tá? Então, esses são alguns exemplos. Também são coletivos algumas coisas e palavras e substantivos que a gente usa na escola. Então, ó, a gente costuma usar, né, na matemática, dezena, que quer dizer 10 unidades. Então, por que eu falo dezena? Para não ter que falar 10 unidades, ou falar que eu contei 1, 2, 3, até 10. Centena, que é 100, milhar, que é 1000, dúzia, que é 12, grosa, que são 12 dúzias, trimestre, que são 3 meses, bimestre, que são 2 meses. Então, agora nós estamos no segundo bimestre, ou seja, vamos ter 2 meses de conteúdos e prova. Ano, que tem 12 meses, década, que tem 10 anos, e século, que tem 100 anos. Então, veja que o substantivo coletivo, ele, além de ser um substantivo usado para indicar uma coleção, um conjunto de seres, né? Geralmente tá bem ligado a animais, né? Coisas da natureza. Ele também entra na parte da matemática, tá? Na contagem aí do tempo, quando fala de década, de século, na contagem dos meses, quando fala trimestre e bimestre, na contagem também dos números, né? Quando a gente fala dezena, centena, milhar, dúzia, meia dúzia, que é 6, né? Ou grosa, que são 12 dúzias, tá? Então, o substantivo coletivo, ele vem facilitar a língua portuguesa e a contagem nesse sentido aí, quando eu tenho muitas unidades de uma mesma coisa, ok? Um beijo e até já já.